Se você olhar comigo, irmãos, aqui claro que é uma repetição, olhem só como é que aconteceu esse derramamento desse dilúvio. Olha só aí comigo, por favor, no verso de número 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então percebam que aqui, irmãos, o dilúvio ele foi composto de duas partes. Primeiro, romperam-se os grandes abismos. Possivelmente, meus irmãos, os estudiosos criacionistas vão dizer que aqui se abriram a crosta terrestre, né, se abriu, houve aqui, irmãos, a separação da Pangeia dos hemisférios, né, aqui houve o rompimento pela água, como se acontecesse aqui, meus irmãos, um grande tsunami, que é justamente quando as placas tectônicas, né, elas batem uma na outra, então aqui houve o rompimento, né, e as águas então de baixo subiram, e elas foram crescendo. Vocês já viram um tsunami chegando? Viram aquelas imagens? Então as águas, então, irmãos, a partir, né, dessa ruptura dos grandes abismos, né, batendo, né, as placas tectônicas, então subiram as águas, cobriram a terra. Mas Moisés ele vai descrever aqui mais e vai dizer: e as comportas do céu. Então houve águas de baixo e águas de cima. E essas águas de cima, irmãos, foi uma chuva torrencial durante 40 dias e 40 noites. E vai finalizar dizendo aqui, verso 24: e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Então percebam, meus irmãos, aqui, então, com tanto aguaceiro, foi possível então cobrir a maior montanha, quase 9 quilômetros de água. Isso foi possível, meus irmãos, porque existe mais água no planeta Terra do que terra. Nós vamos então aqui ver Deus, ele fazer essas águas crescerem. Percebam aqui essa linguagem. Verso de número 17, essa é a linguagem. Durou, cresceu, predominou, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. Mas isso aqui, meus irmãos, nos ensina uma verdade teológica. Uma verdade teológica. Irmãos, Deus estava nos ensinando com essa narrativa que esse dilúvio, ele foi abrangente. Ele foi universal. Por quê? Porque as águas tiveram que crescer tanto? Porque as águas tiveram que predominar tanto? Você já refletiu sobre isso? Porque Moisés quer impingir aqui na nossa mente, irmãos, que a água está crescendo, e a água está crescendo, e ela está predominando. Percebam que isso, meus irmãos, tem aqui um motivo. Qual é o motivo? O motivo, irmãos, é para nos mostrar que o juízo de Deus, irmãos, ele cai na mesma medida e sobre medida sobre a multiplicação da maldade humana. E nós vamos ver isso, meus irmãos, em contraste com o capítulo de número 6, verso de número 1 a 5. Vamos ler aí, vejam só. Olha a linguagem que Moisés... Onde é que nós encontramos essa linguagem de multiplicação, de crescimento? No capítulo de número 6. Vejam aí comigo, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. E lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens,
as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões, de renome na antiguidade. Verso 5, vamos ler juntos? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebe, irmãos, por que nós temos aqui a multiplicação das águas, o crescimento das águas? Por quê? Porque, meus irmãos, o juízo de Deus, ele cai na mesma proporção que a maldade do homem foi crescendo na face da terra. E Deus está mostrando que o seu juízo, ele cai, e ele vem, e ele é maior, e ele cobre 9 quilômetros mais a maldade dos seres humanos que cobria a face da terra. A maldade do homem havia se multiplicado. Irmãos, o coração do homem tinha um desígnio, um intento continuamente ruim. Ele era um homem ruim. Era um esposo ruim, uma esposa má, filhos horrendos e horríveis. A maldade tinha enchido a terra. E Deus então, irmãos, multiplica, cresce o seu juízo até cobrir a maldade humana. Observem a linguagem aí, meus irmãos, do verso de número 22, por favor. Olha só como é que se dá esta extinção humana. Olha aí, verso de número 22, por favor. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Que linguagem, irmãos, é essa aqui que Moisés usa? Onde é que nós encontramos essa linguagem? Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas. Onde é que nós encontramos essa linguagem? Na criação do homem. Tenham comigo, por favor, capítulo de número 2. Verso de número 7. Vamos ler todos juntos? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Perceba, irmãos, que o propósito divino de Deus fosse que o homem, ele nascesse e ele vivesse nesse mundo com fôlego soprado nas suas narinas, que ele tivesse vida e uma vida abundante. Mas por causa, irmãos, da maldade do coração, do pecado humano, vai dizer aqui no capítulo de número 7, verso 22, que aquele homem que Deus criou, agora, irmãos, Deus tira o fôlego de vida desse homem. Aquilo que ele havia soprado nas suas narinas, o fôlego de vida, Deus tira, Deus extingue. Porque a duração, irmãos, da ira de Deus é até extinguir toda a vida. Vai atingir, irmãos, todos aqueles que são incrédulos, que são ímpios, que estão vivendo contra a vontade de Deus, que estão vivendo na maldade. A duração da ira de Deus é até tirar o fôlego de vida, irmãos, deles. Nós temos que ver isso claramente. E é isso que Moisés está dizendo aqui, irmãos. Em quanto tempo dura a ira de Deus? Até tirar o fôlego das narinas daqueles que odeiam, que não obedecem, que não são crédulos, mas que vivem uma vida ímpia, longe de Deus. É isso, Moisés é. E Deus vai fazendo crescer, e a sua ira vai vindo, e as águas da ira de Deus vai encobrir e vai tirar, irmãos, todo o fôlego de vida, que é contrário à vontade de Deus. Mas percebam, meus irmãos e irmãs, aqui nós vamos perceber que Deus, ele sempre tem um remanescente. Percebam, irmãos, então, que o dilúvio universal
a ira de Deus não é para tirar o fôlego de vida de todo mundo. Percebe, irmãos, aqui que Deus ele vai proteger um pequeno grupo, pequenino grupo, de 8 pessoas, pequenininho grupo. E Deus, irmãos, vai fazer deles o remanescente. Leiam comigo, por favor, verso de número 23. Leiamos todos juntos. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com eles estavam. Percebam, existem aqueles que creem numa salvação universal. Todos vão ser salvos. Mas é o contrário. Irmãos, o juízo é universal. E só vão se salvar poucos. Um pequeno grupo. Vai dizer aqui, meus irmãos, que recebeu a misericórdia e a graça de Deus. Um pequeno grupo remanescente. Há um pequeno grupo protegido e guardado pela misericórdia do Senhor desse dilúvio. E desse dilúvio de águas, quem foi guardado foi simplesmente a família de Noé. Todos daquela época pereceram. Milhões e milhões de pessoas pereceram. Somente um pequeno grupo ficou. Vai dizer aqui Moisés, foram exterminados todos os seres. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca.